Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Loide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Tantas coisas boas de agora nos reunirmos numa reunião só. Sabem qual é uma delas para quem prega? Não tem a preocupação de terminar a horas. São coisas boas para mim, se calhar são más para vocês. É mais difícil cumprimentarmos uns aos outros. Havia aqui pessoas entaladas, não conseguiam nem para a frente nem para trás. Mas é um privilégio ouvir a igreja a cantar, toda junta. Não se esqueçam, e os pastores vão ser chatinhos nisto, é fundamental, ao usarmos o privilégio de estarmos todos juntos de uma vez só, olharmos sempre à nossa volta, está bem? Portanto, criar todas as condições para que qualquer pessoa que chegue à nossa igreja tenha um lugar para se sentar. Nós não queremos transmitir a ideia de que não há espaço para quem chega, pelo contrário. Estamos obcecados com dar espaço a quem chega pela primeira vez. Por isso, lembra-te, olha sempre à tua volta e vê quem mais precisa e acode. O Marco já partilhou, nós tivemos algum tempo a orar pela saúde da nossa irmã Adelina. Então, ontem, de madrugada, Deus chamou-a. Queremos amanhã, e eu quero convidar todos os que podem. Eu sei que nem todos podem, é um dia de trabalho, mas à hora do almoço, então à 1h30, nós vamos estar aqui reunidos. Sabes, uma coisa interessante de uma igreja que cresce é que mais de 90% da nossa igreja não conheceu bem a nossa irmã Adelina. E por isso é que nós sentimos sempre a necessidade de dizer que sem ela provavelmente tu não estarias aqui, porque foi a mulher que Deus levantou para estar ao lado do pastor João António Marques, que serviu a nossa igreja durante mais de 4 décadas. Sim, por isso também o que está em causa, quando nós queremos louvar o Senhor pela vida dela, é prestar honra àqueles que foram fundamentais para o nosso presente, mesmo quando nós não conhecemos. E é por isso que, se puderes, então eu gostaria que tu pudesses fazer-te presente, se puderes, amanhã, à 1h30, nós estaremos aqui a cultuar o nosso Deus, lembrando a vida da nossa irmã Adelina Marques. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se um catálogo de queixas. Um catálogo de queixas. Também podia ser um catálogo de reclamações. E a pergunta que eu te faço é: haverá texto mais desanimador na Bíblia do que eventualmente este, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo? Talvez tu ainda não tenhas topado isso, porque só lemos 5 versos. Mas há alguns de nós que são especialmente atentos. Então o Pedro Oliveira veio ter comigo. O Pedro ainda agora se batizou e já é um membro atento. Então veio e perguntou-me: pastor, vamos ler a carta toda, não vamos? Vamos. Quem é que estava lembrado disso? Estamos a entrar pela primeira vez na segunda carta, vamos ler a carta toda hoje, porque temos feito esta prática sempre que possível. E ainda assim há um breve sermão para ser pregado, mas novamente agora somos só um culto, portanto podemos levar o tempo que quisermos. A igreja desejou, já viram que bom desejo que a igreja teve. Mas uma das coisas que tu vais notar quando ouvires a carta toda a ser lida é precisamente isso. Há muito queixume. Não é queixume, mas vamos usar a palavra. Há muito queixume, há muita reclamação que o apóstolo Paulo faz.
E tenha em conta que se crê que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Portanto, o seu último escrito. Dá vontade de dizer: oh Paulo, não arranjavas uma coisa mais animadora para encerrar a tua contribuição bíblica? Mas eu quero chamar a vossa atenção, antes de irmos ouvir a leitura desta carta, que sim, há muito sofrimento que tu vais notar. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mas sabem, ler a Bíblia é uma coisa muito importante, sobretudo quando nós estamos a ler a Bíblia em voz alta. Constantemente vocês têm ouvido este apelo, sobretudo quando estamos nas mensagens que leem os textos do início ao fim. Mas é mesmo importante, quando nós lemos a Bíblia e decidimos lê-la em voz alta, tu dar espaço a ti próprio, ao pronunciares as palavras que aqui estão, para entrares dentro do sentido das palavras. Porque repara, se tu soubesses que tinhas diante de ti a carta de alguém que tu conhecias pessoalmente, da tua família, imagina que era a carta de um familiar teu, um avô teu, e que alguém te dizia: foi a última carta que o avô escreveu. Se tu pegasses nessa carta, que foi a última carta que o teu avô escreveu, e a fosses ler em voz alta, é provável que isso te emocionasse. E sabes, uma das coisas que às vezes nós perdemos aqui na igreja, e nós que somos protestantes, obcecados pela palavra, às vezes nós lemos isto a correr, como se estivéssemos a fazer assim uma tarefa da qual nos queremos despachar. E é um privilégio mesmo, quando nós podemos pegar num texto e com tempo lê-lo, tentar fazer-lhe justiça. Sabem, curiosamente foi uma das coisas que aprendi com o pastor Teo Cavaco, que pregou para nós aqui no dia do nosso aniversário. Ele fazia uma coisa interessante, que se chamava maratonas de leitura da Bíblia. Qualquer dia temos de fazer isso. Então, quando nós estávamos lá na Igreja Batista Moscavide, está ali a Vilma, ela lembrar-se-á também. Quando nós estávamos na Igreja Batista de Moscavide, o pastor Teo às vezes decidia fazer, pelo menos eu creio que fez 2 vezes, umas maratonas de oração, maratonas de leitura da Bíblia. E a igreja ficava: vamos correr enquanto lemos a Bíblia? Não. A corrida era ler a Bíblia. Então, a primeira vez, eu já não me recordo, ele decidiu ler o Novo Testamento, do início ao fim. Então disse: não, nós vamos ler o Novo Testamento em voz alta do início ao fim. As pessoas ficaram um pouco intrigadas. Cada um vai ter partes para ler e vai ler. Eu próprio fiquei um pouco intrigado, nunca tinha visto isso acontecer. Mas então, não sei quantas horas levou, porque depois creio que foi à segunda que fomos para o Velho Testamento, mas de facto tivemos a experiência de ouvir a Bíblia toda a ser lida, do início ao fim, em vezes distintas, é verdade, mas aquilo marcou-me. E de repente, quando tu tens uma responsabilidade dessas, isso muda a maneira como tu lês em silêncio. Portanto, vou insistir, uma vez mais neste ponto, ele tem sido muito repetido: a maneira como tu lês a Bíblia em voz alta muda a maneira como tu lês a Bíblia em silêncio. Se tu és um crente, não dês ao silêncio o monopólio da leitura da Bíblia, porque quando tu lês em voz alta as coisas são um pouco diferentes. Portanto, tu vais notar que haverá sofrimento. Eu vou tentar fazer justiça a algum desse sofrimento, mas também deixa-me dizer, o sofrimento não é a palavra final desta carta, é a esperança. Portanto, em tanto sofrimento mencionado pelo apóstolo Paulo, o plano é todavia outro, que é o plano da esperança. É isso que nós vamos orar nesta hora e depois então vamos dar um passo em frente nessa aventura de ler este texto todo. Querido Deus, obrigado por este dia belo, quente, mas cheio da Tua graça, despejada em tantas coisas boas à nossa volta, ainda antes de aqui chegarmos. Ó Senhor, quando aqui chegamos, a nossa alegria continua, mas a verdade é que nós temos de estar atentos para quando daqui sairmos a nossa alegria continuar, porque cada segundo que passa é sinal que a Tua graça connosco está. Acabámos de orar isso a partir da oração do Salmo 21, que Tu és tão bom que uma das coisas boas que fazes é não dares todos os desejos do nosso coração, porque há coisas no nosso coração que não são boas. E uma das coisas que não é boa no nosso coração é a ingratidão. Por isso ajuda-nos hoje, Senhor, a termos o nosso coração agradecido por tudo o que Tu fazes. Dá-nos, por isso, uma sensibilidade às Tuas bênçãos à medida que vamos ler esta carta.
Ajuda-me a pregar esta mensagem fielmente, ó Senhor, e que no final, apesar de todas as coisas difíceis que nós vamos ouvir, ó Senhor, no final resida em nós a esperança em Cristo. Ó Senhor, todos nós precisamos desta esperança. Eventualmente hoje há uns que ainda precisam mais do que outros. Nós queremos orar por todos. Que seja Jesus, Cristo, a ser dado através da leitura da sua palavra. Nós não temos como garantir estas coisas nas nossas forças, mas temos como confiar quando elas são ditas por Ti, Senhor. Por isso oramos e assinamos a nossa oração. Em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Então vamos lá, pega lá na tua Bíblia. Não vai custar nada, é um instante. São só 4 capítulos. Lembras-te quando foi Hebreus? Foi muito mais longo. 4 capítulos. Para sermos assim bem zelosos, vamos voltar ao início. Agora é que está a contar. Vamos ler a segunda carta, última, que o apóstolo Paulo escreveu em vida. Imagina-te a pegar na última carta. Alguém te pega, olha, a última coisa que Paulo escreveu está aqui. Queres ler? Tu pegas e dizes, quero ler. Vamos ouvir. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho de Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho querido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de David, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Para além disso, a linguagem deles corrói como cancro, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Há alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo
Porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como os que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalónica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. E guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúde a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno.
Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. A graça seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém? A mensagem não tem o objetivo de ser muito longa depois disto. Eu não contei o tempo. Alguém contou o tempo, mais ou menos? Ninguém contou? É só fazer as contas. Quanto tempo? 13 minutos? Vão ver, não gastamos assim tanto tempo a ler uma porção razoável das Escrituras. Há algumas coisas que eu gostaria de partilhar convosco, porque agora que lemos a leitura do início da carta, tu podes compreender melhor a ideia de um catálogo de queixas. Claro, felizmente, existem muitas outras coisas nesta segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, além das suas queixas, além das suas dores. Mas nós hoje queremos deixar-nos ir ao sabor das queixas do apóstolo Paulo. E é possível, pelo menos, contar 16 vezes em que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento. É possível contar, pelo menos, 16 vezes que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento. É possível contar de outras maneiras. Ok? Esta conta é a minha conta. À medida que me preparava para esta mensagem, apesar de estarmos em férias, lia repetidamente esta carta, porque era necessário mergulhar nela e familiarizar-me com ela. E fui fazendo uma contagem, verifiquei a contagem. Tu podes contar menos, podes contar mais, mas pelo menos 16 eu gostava que tu topasses. Quais são as queixas? E quando digo queixas, de facto, o termo queixa não é o melhor. Mas são as vezes em que o apóstolo Paulo menciona o sofrimento. Há alguma coisa que, de facto, registra o sofrimento que o apóstolo Paulo tem por ser quem é. Então, vamos lá ao início. Não precisa de levar muito tempo, mas vai ao início da carta, novamente. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Obviamente o apóstolo Paulo está a falar dele, ele está preso. Ele diz, o encarcerado que sou. Pelo contrário, eu não vou pregar um sermão sobre este verso, porque cada verso dava para um sermão. Mas uma das coisas que tu percebes bem é que está aqui um contraste entre ter vergonha de alguém que está preso. E deixa-me dizer-te, se, por exemplo, tu tiveres algum amigo preso, se, por exemplo, tu tiveres algum membro de família preso, é normal que esse facto te constranja. Não era diferente há 2000 anos. O mais normal seria, pelo facto de Paulo estar preso, os seus amigos se sentirem um pouco envergonhados por isso. E o apóstolo Paulo está precisamente a reconhecer. Por isso é que ele diz aí, não tem vergonhas. O mais fácil é tu teres vergonha de alguém que está preso. Por isso é que tu encontras aí a dicotomia. Não tem vergonhas. Mas o que é que ele diz? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Primeira vez que o apóstolo Paulo menciona diretamente o seu sofrimento. Mais à frente, verso 12, ainda no capítulo 1. E por causa disto, o que é que o apóstolo Paulo está a falar no verso 12? E agora vamos aproveitar, eu sei que quando somos muitos nem sempre corre muito bem, mas que isso é esse do verso 12. Por isso estou sofrendo estas coisas. O apóstolo Paulo está a sofrer por causa do quê? O que é que te dizem os versos anteriores? Ele está a sofrer por causa do quê? Vou-te ajudar, no final do verso 10. Está a sofrer por causa do Evangelho. Ele está a sofrer por causa do Evangelho. Para o qual, verso 11, fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, por causa do Evangelho para o qual eu fui designado, por eu ser um mensageiro desse Evangelho, eu estou a sofrer. Estou sofrendo estas coisas. Olha outra vez a oposição. Todavia, o que é o mais fácil quando alguém sofre? É envergonhar-se do sofrimento. Todavia, não me envergonho. Eu não tenho vergonha de sofrer.
Eu não tenho vergonha de sofrer, porque eu sei em quem tenho querido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Alguns de nós lembram-se do hino, temos vontade de cantar. Se calhar ainda vamos arranjar a maneira de cantar 2 e a banda ter de tocar esse sem se ter preparado. Não é? Isso é que era uma prova de fé. Vamos ver como é que o sermão corre. Temos um preparado, estou certo. Não é? Vocês conhecem, muitos de vocês que terão crescido em igrejas batistas conhecem aquele hino do cantor, e não só em igrejas batistas, noutras igrejas evangélicas. Não tenhas vergonha, Timóteo, eu não tenho vergonha de estar a sofrer. Segunda vez que o apóstolo Paulo está lá a dizer, não tenho vergonha, eu estou certo em quem tenho querido. Avança para o verso 15. Terceira vez que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento. Sabem, esta frase é uma frase difícil de nós lermos. Na tradução à Almeida Revista e Atualizada, que foi aquela que vocês ouviram, a maneira como está nisto escrito é difícil. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Eu não sei se tu já uma vez te sentiste abandonado na vida. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer que estava a acontecer com ele. Estava abandonado. Última carta do apóstolo Paulo. E ele está a dizer a Timóteo, estás ciente que na Ásia os da Ásia me abandonaram. Terceira vez que ele fala de sofrimentos. Vamos avançar mais. Verso 16, logo a seguir. Olha aí. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou do quê? Das minhas algemas. Novamente. Não tem vergonhas. Se eu sofro, não tenhas vergonha nas minhas algemas, pelo contrário. Este Onesíforo não teve vergonha. É louvado. Já viste, é tão bonito, porque apesar do apóstolo Paulo estar a falar do seu sofrimento, estar algemado. Eu não sei se já alguma vez estiveste algemado na vida. Eu nunca tive algemado na vida. Nunca tive algemado na vida. Mas, como tu podes calcular, em 2023, seria tão vergonhoso estar algemado há 2000 anos como é hoje. E o que o apóstolo Paulo está a dizer, este Onesíforo, ele não teve vergonha. Ele não teve vergonha das minhas cadeias. Não teve vergonha das minhas algemas. Quarta vez. Vamos para a quinta. Já no capítulo 2, verso 3. Uma das dificuldades que hoje nós temos para compreender melhor este verso é que a maioria dos homens desta igreja não fez serviço militar. Temos de reconhecer. Não é? A maioria não fez. Por isso é que os que fizeram têm uma genica militar para compensar todos os outros. Enter Mark. É por isso que nós temos o Mark. Como o Mark foi um militar a sério, ele tem de ter concentrado nele tudo aquilo que o resto da igreja não tem. Eu não sei se há mais homens que fizeram... Quem é que outros homens que fizeram o serviço militar? Agora é a vossa altura de brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. É uma luz muito tenue, o irmão Sérgio. Okay? Um irmão ali também, outro lá ao fundo. Samuel, tu fizeste serviço militar? O que é que te aconteceu para fazer serviço militar? Samuel fez? Peço desculpa, aqui está o Nando, é verdade. Pronto, não está tudo concentrado no Marco, estes homens também têm ali. Mas uma das coisas que é difícil quando nós chegamos a este texto, no verso 3 do capítulo 2, é que é a ideia do soldado. Participa nos meus sofrimentos como um bom soldado. E o apóstolo Paulo, tu lembras-te, ele vai expandir a ideia do soldado, que é o soldado, quando é soldado, ele não pode estar concentrado em mais nada senão na vida dele de ser soldado. Ele não pode estar a pensar na vida de família, senão ele não era soldado. Ele não pode estar a pensar na carreira que ele tem profissional, senão ele não era soldado. Então repara a maneira como o apóstolo Paulo reconhece junto de Timóteo os seus sofrimentos e diz assim, Timóteo, tu tens de participar. Porquê? Porque tu és um soldado de Jesus. Portanto, se tu estás alistado no mesmo exército que eu estou, o sofrimento não é só para mim, é para ti também, porque nós estamos no mesmo exército. Por isso, participa nos meus sofrimentos. Quinta vez. Sexta vez. Verso 9 do capítulo 2. Aliás, vale a pena ler o 8 ainda. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de David, segundo o meu Evangelho. Meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. É normal que as pessoas tenham vergonha de alguém que está algemado, porque alguém que está algemado, alguém que está acorrentado, passa por malfeitor. Passa por, podíamos dizer em português corrente, passa por bandido. Sabem que é uma das coisas que às vezes nós cristãos esquecemos.
Grandes heróis da fé passaram por bandidos e estiveram presos como bandidos. Nós devemos ser sensíveis à vida dos bandidos, à condição dos bandidos. Porquê? Porque os homens enganam-se. E erradamente meteram muita gente boa como bandido, que bandidos não eram. Os cristãos sempre foram atentos aos cuidados que era preciso ter com as pessoas que estavam presas. Porquê? Porque os cristãos sabiam por dentro o que era estar preso. Talvez tenha sido uma coisa que tu ainda não pensaste muito na tua vida. Poder ajudar as pessoas que estão presas. Mas deixa-me dizer, é um ministério com 2000 anos de tradição entre os cristãos. Portanto, a sexta vez que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento, neste caso, novamente na ideia das algemas, e ele ser visto como um malfeitor. Eu estou preso como um bandido. Eu estou a ser tratado como um bandido. Achas que não sofrias se isto acontecesse? Achas que não sofrias? Se as pessoas te vissem como um bandido? É isso que o apóstolo Paulo sabe o que é. Verso 10 do capítulo 2. Sétima vez. Verso 10 do capítulo 2. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Noutras traduções, tu tens tudo sofro por causa dos eleitos. Eu estou aqui para sofrer por causa dos cristãos. Já pensaste? Sem dúvida, o apóstolo Paulo é apóstolo, tu não és apóstolo, eu não sou apóstolo, somos uma igreja apostólica, como hoje o Newton também explicou no sermão que pregou no culto da plantação de igreja, foi muito bom, e ele falou precisamente nisto. Nós não somos apóstolos, mas estamos sobre a base dos apóstolos, e o que o apóstolo Paulo está a dizer é que o seu apostolado é feito por causa dos cristãos. O meu sofrimento é por causa dos cristãos. Eu tudo suporto por causa dos eleitos. Sétima vez. Vamos à oitava. Capítulo 2, verso 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Em algumas traduções tu encontras, se sofremos, também com ele reinaremos. Portanto, uma vez mais o apóstolo Paulo está a dizer que não é possível tu alegrar-te em Cristo sem estares exposto à possibilidade de, por causa disso, sofrer. Então, 8 vezes já. Vamos para a nona. Capítulo 2, verso 24. O apóstolo Paulo volta ao seu catálogo de sofrimentos. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Em algumas traduções tu não encontras esta tradução, mas encontras precisamente a ideia de que é necessário que o servo do Senhor seja... Quem é que tem essa tradução? Seja sofredor. Portanto, na ideia de paciência é a ideia de sofrer. É a ideia de tolerar o sofrimento. Cá está o apóstolo Paulo, mais uma vez, a falar para Timóteo e a dizer: Timóteo, se tu queres ser um bom pastor, tens de estar preparado para sofrer. Se tu queres ser fiel, tens de estar preparado para sofrer. Isto aplica-se ao pastor Timóteo, mas não se aplica só ao pastor Timóteo. Isso aplica-se a ti se já colocaste a tua confiança em Jesus. Se tu queres ser fiel a Jesus, tens de estar preparado para sofrer. Portanto, é a vez número 9. Vamos à vez número 10, capítulo 3, verso 11. E estas ocasiões são as ocasiões em que o apóstolo Paulo alude ou menciona mesmo diretamente a sofrimentos particulares que teve. Olha aí, verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra. Olha a maneira como ele termina. Que variadas perseguições tenho suportado. Sabes, no grego não existe a acentuação como nós hoje temos no português moderno. Não há pontos de exclamação, portanto nós não sabemos. Há sempre uma tentativa de exegese na própria leitura, qual seria. Em algumas das traduções, por exemplo, a minha tem isso, está precisamente um ponto de exclamação. E se assim for, se Paulo estivesse a exclamar... Já pensaste no que ele está a dizer? Eu não sei se tu já sofreste muito numa cidade. Eu já sofri numa cidade. Não sei se já sofreste em 2 cidades. Paulo sofreu em 3 cidades e ele elenca estas 3. Ele sofreu em muito mais do que 3 cidades, mas ele elenca estas 3 cidades que aqui, curiosamente, em vez de serem mencionadas por uma coisa boa, ficam mencionadas por uma coisa má. Foram lugares onde o apóstolo Paulo mencionou. Olha aí, que variadas perseguições tenho suportado. Vez número 10. Vamos à vez número 11. Capítulo 3, verso 12. E esta é uma afirmação na qual só isto dava um sermão. Porque aqui tu tens uma coisa que já ficou implícita
ao longo de todo o texto, mas ela agora aparece explícita. E tu vais ter de lidar com o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que é que diz lá? Terminem lá a leitura. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, digam lá em voz alta. Aqui não aparece como uma hipótese. Aqui não aparece como uma opção. Aqui aparece como uma garantia. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos de nós é que gostamos de ser perseguidos? Ninguém gosta de ser perseguido. Mas tu não podes dizer que a palavra de Deus não te avisou quando perseguidos tu fores. Não é a única vez que isto é dito na Bíblia, mas aqui é dito preto no branco. Todos quantos querem ser fiéis a Jesus têm de estar preparados para serem perseguidos. Sabem qual é uma das maiores tentações que nos leva a afastar de Jesus? É precisamente a natural vontade que nós temos de não sermos perseguidos. Quando tu hoje vês, e a internet dá-nos isso em doses industriais, não é? Porque como todos comunicamos hoje muito mais facilmente, tu, se quiseres, todas as semanas ouves de mais um crente qualquer, às vezes famosos, em países grandes como os Estados Unidos, eventualmente no Brasil também, mas pessoas que supostamente sendo crentes deixaram de ser crentes. O que eu te quero dizer é que muitas vezes participa nesse processo a verdade óbvia e consequente deste verso. Quem é que gosta de ser perseguido? Ninguém gosta de ser perseguido. Se a Bíblia te diz que se tu quiseres viver fielmente com Jesus serás perseguido, podes acreditar que uma das razões que levará pessoas que antes se diziam cristãos a dizer eu já não sou cristão é precisamente porque provavelmente começou a ser difícil para eles. Eles começaram a perceber, se eu seguir Jesus eu vou-me dar mal. Se eu seguir Jesus eu vou-me dar mal. É uma excelente razão para tu deixar Jesus, não quereres sofrer. Portanto, se a tua maior preocupação na vida for evitar o sofrimento a todo o custo, eu quero dizer, é melhor deixar de ser cristão, porque aqui está preto no branco. Portanto, e esta foi a 11ª vez. Vamos à 12ª vez. Capítulo 4, agora, já estamos a chegar ao fim. Capítulo 4, verso 5. Vocês notam, não é só na segunda, mas é mais na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo do que na primeira. Mas vocês notam que há uma expressão que é frequente Paulo usar para Timóteo, que vocês veem aqui no início do verso 5. Qual é essa expressão? Que o apóstolo Paulo usa ao falar com Timóteo. Tu, porém. Tu, porém. Aliás, há um grande comentário bíblico às duas cartas de Paulo a Timóteo pelo pastor John Stott, já partiu, que se chama precisamente Tu, porém. Porque uma das expressões que acaba por resumir o assunto das duas cartas é precisamente esta adversidade, que é Timóteo, contigo as coisas são diferentes. O mundo vai num sentido e tu vais no outro. Tu, porém, tu, porém, tu, porém. Vários tus, poréns existem aqui. Olha aí agora, no verso 5 do capítulo 4. Tu, porém, oposição. Ser sóbrio, oposição, porquê? Porque o mais fácil é não ser sóbrio. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, por oposição a ser difícil suportar as aflições, o apóstolo Paulo está a dizer, tens de suportar. Suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Hoje, uma das coisas que tu podes e deves, por exemplo, dizer ao Newton, e daqui a 2 semanas, Marco, né, quando for o João. Portanto, isto é um chamariz também para as pessoas poderem ouvir. O João vai pregar daqui a 2 semanas, hoje pregou o Newton no culto da plantação, aqui às 9 da manhã. Uma das coisas que tu vais precisar de fazer se quiseres ajudar um homem como o Newton no futuro, um homem como o João no futuro, é que tu vais ter de lembrar estes homens que eles têm de fazer aquilo que Timóteo tinha de fazer também, que é, eles têm de suportar as aflições. Atenção, não é para tornar o futuro de uma vida pastoral negro. Mas tu tens de ter a noção, quando te sentes chamado para o ministério, que é uma vida difícil. É a melhor vida que existe. Porque o apóstolo Paulo tinha dito que era a excelente obra. É a melhor vida que existe. Deixa-me dizer, até para que fique bem claro, não há profissão no mundo tão boa como pastor. E eu respeito muito as vossas profissões,
Deus vos abençoe nas vossas profissões, que ganhem cada vez mais e dizimem cada vez mais, mas não há profissão no mundo tão boa como a de pastor. O apóstolo Paulo disse isso. É excelente obra. Mas, ao mesmo tempo, na segunda carta, ele vai dizer, esta não é uma vida fácil. Timóteo, tu, para seres pastor, precisas ser sóbrio sempre. Tens de suportar aflições. Tens de fazer o trabalho de um evangelista e cumprir cabalmente o teu ministério. É uma das coisas que tu vais precisar de dizer para encorajar o Newton, para encorajar o João e todos os outros homens que Deus está a levantar no nosso meio para pregarem a palavra. Então, esta é pelo menos a vez número 12 que o apóstolo Paulo fala em sofrimentos. Vamos à vez número 13, capítulo 4, verso 6. Estes 3 versos, o 6, 7 e 8, pessoalmente para mim são difíceis de ler em voz alta porque tu estás a ouvir um homem a dizer aquilo que tu queres, que um dia digam acerca de ti. Independentemente de seres pastor ou não. Isto que o apóstolo Paulo está a dizer é aquilo que todo cristão sonha que possa dizer no fim. É isto. Para mim não é fácil ler porque é aquela coisa que eu gostava de poder dizer no fim. E é tão importante nós trabalharmos para terminar bem. Nós somos jovens e esquecemos que terminar bem é uma graça. E repara a maneira como o apóstolo Paulo diz isto com tanta franqueza. Olha o verso 13. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Noutras traduções tu podes encontrar a ideia, estou sendo já oferecido por aspersão de sacrifício. Há uma imagem de, olha, é como se estou já a ser levado para o matadouro. E nós podemos dizer, que triste, o apóstolo Paulo, está tão negra essa carta. Imagina que eras tu que estavas a levar a carta ao correio e que tinhas lido a carta. E diz, apóstolo Paulo, dá aí uma subida no ânimo, que esta carta está assim pesada. Mas olha lá tudo o resto que ele vai dizer. Tudo o que havia para eu fazer foi feito. Eu fiz, pela graça de Deus. 14ª vez que o apóstolo Paulo fala de sofrimento. Olha aí, capítulo 4, verso 10. E agora notas mais biográficas. Verso 10, ele diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalónica. Sabes que uma coisa às vezes triste que dá para ver na Bíblia é que tu juntas pessoas. Há pessoas que são mencionadas noutras alturas e a coisa está a correr bem. E que depois, quando são mencionadas mais tarde, Demas é um destes casos. A coisa não está a correr bem. Sabes, também é por isso que o verso 11 é à parte. É tão emocionante. Porque naquela altura, Paulo tinha-se zangado com Barnabé por causa de Marcos. Paulo tinha ficado, provavelmente com alguma razão, desapontado com Marcos. Porque Marcos tinha abandonado a meio, tinha voltado. E a discussão entre ele e Barnabé, está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, tinha sido tão grande que Paulo e Barnabé, o que é que aconteceu entre Paulo e Barnabé por causa do assunto Marcos? O assunto Marcos foi tão forte entre Paulo e Barnabé, que o que é que aconteceu? Cada um foi para o seu caminho. Mas olha lá, é tão bonito. Diz aí, verso 11. Marcos era agora útil para o ministério do apóstolo Paulo. Há alturas em que nós temos a bênção de podermos voltar a reconciliar-nos com pessoas com quem chocamos. Há alturas em que no ministério Deus nos dá esta graça. Pessoas de quem nos afastamos, e tu vês este aspecto tão bonito aparecer aqui. Vamos à vez número 15, a penúltima, em que o apóstolo Paulo fala acerca de sofrimento. Capítulo 4, verso 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não é? Aquela altura em que o apóstolo Paulo diz, olha, este Alexandre, oh, Senhor, tu sabes o que é que ele me fez. Vais ter de ser tu a pagar-lhe. Paga-lhe segundo o que ele me fez. Não é? Há quem discuta se isto é, de alguma maneira, a continuação daquele tom mais imprecatório que às vezes existe nos salmos. Senhor, tu sabes o que ele me fez, tu paga-lhe o que ele merece. Mas também é verdade que mais à frente o apóstolo Paulo vai usar outras expressões para te mostrar que o assunto é, de facto, como a carta diz, nós podemos ser infiéis, mas Deus é fiel. Última menção a sofrimento,
que é especialmente difícil. Verso 16 no capítulo 4. Sabem que depois há muita especulação acerca do que é que esta circunstância em particular significaria. Mas olha aí como está, no verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. E assim termina o espírito da carta. Porquê é que esta não é uma carta triste? Porque a omnipresença do sofrimento nas palavras de Paulo não significa que o Evangelho de Cristo que ele prega é de sofrimento. Mas significa que o sofrimento não pode ser dissociado do Evangelho de Cristo. Tu encontras essa frase agora aí. Vê lá. A omnipresença do sofrimento nas palavras de Paulo não significa que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de sofrimento. Isto eu quero que fique claro nesta manhã ao chegarmos ao final. Nós não pregamos o Evangelho de sofrimento. Quem é que gosta da ideia de acreditar num Evangelho que não é de sofrimento? Eu gosto muito. Eu não sei, se calhar vocês gostam de evangelhos de sofrimento, mas eu gosto muito da ideia, nós não acreditamos no Evangelho de sofrimento. Amém? Nós não acreditamos no Evangelho de sofrimento. Nós não temos uma espécie de teologia da pobreza. Agora, nós sabemos que não sendo o nosso Evangelho de sofrimento, nós não podemos dissociar o nosso Evangelho de passarmos pelo sofrimento. Qualquer relacionamento com Jesus que foge do sofrimento trai o que é claro nas palavras de Paulo e trai o que o nosso próprio Senhor Jesus fez por nós. Porquê? Porque o Senhor Jesus salvou-nos num ato de sofrimento na cruz. Nós não sofremos para nos salvarmos, mas por termos sido salvos num ato de sacrifício, a morte de Jesus na cruz, nós encaramos o sofrimento de tal modo sóbrio, que é uma das palavras que o apóstolo Paulo usa. Sabes, é isto que continua a fazer nós protestantes em 2023. Nós não idealizamos o sofrimento. Nós não achamos que o sofrimento é aquilo que nós precisamos de fazer para Deus nos aceitar. Nós nunca teríamos como sofrer o necessário para comprar a nossa salvação. Só Jesus pode fazer isso por nós. Jesus sofreu aquilo que mesmo que nós quiséssemos sofrer para compensar, nós não conseguiríamos. Logo, nós não acreditamos que precisamos de sofrer para sermos salvos. Mas nós sabemos que como fomos salvos num ato de sofrimento, nós temos de encarar o sofrimento na nossa vida. E temos de encarar rosto a rosto, com sobriedade. É por isso que esta carta é como é. É uma carta sóbria, de coragem, de dizer a qualquer cristão, tu vais sofrer, mas tens esperança. Pela graça de Deus, poderás um dia dizer, combati o bom combate, guardei a fé. Não perdi a fé. Porque Deus não pode perder aquilo que foi Ele a ganhar. Se tivesses sido tu a ganhar a tua fé, tu podias perder a tua fé. De certeza que já perdeste coisas na vida. Mas como não foste tu a ganhar a tua fé, foi o sacrifício de Jesus a ganhar a possibilidade de tu estares reconciliado com Ele. Por isso, Deus não perde aquilo que foi Ele a ganhar. A leitura desta segunda carta de Paulo a Timóteo tem um projeto para a tua vida, que é dar-te uma esperança sóbria. Uma esperança sóbria. Nós vamos terminar o nosso culto louvando, e é isto precisamente que nós queremos entoar nesta hora. Nós queremos mais de Jesus. Nós não vamos repetir o sacrifício que Jesus fez por nós, ele foi feito de uma vez por todas, mas nós queremos ser como Jesus, não tendo medo do sofrimento. Porque no poder imenso que foi revelado no seu ato de sacrifício, nós temos como ser sóbrios diante do sofrimento. O sofrimento não nos esmaga, porque Cristo está connosco. Essa é a nossa esperança. Quero convidar a igreja a poder ter um tempo para afirmar estas verdades, plenos pulmões, em pé, em louvor ao nosso Deus.